Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho trazido um devocional especial para que possamos juntos meditar na palavra do Senhor. E hoje o nosso devocional, ele está embasado no livro de Romanos, capítulo 8, verso 37 a 39, aonde tem um tema muito importante que nós vamos ler hoje, que nós vamos estudar e meditar, que é mais que vencedores. Quantas e quantas vezes nós não ouvimos essa frase, né? Mais do que vencedores, somos mais do que vencedores. Mas vamos entender na sua essência o que significa tudo isso para nós? E antes de nós iniciarmos o nosso devocional, eu peço a você que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva em nosso canal, curta, comente, compartilhe, interaja com o nosso canal para que o nosso canal possa cada vez mais ser recomendado pela plataforma. Amém, queridos? É gratuito. Você se inscreve, curte, comente e compartilha. Em 10 segundos você faz tudo isso e você ainda fica conosco, na nossa família aqui, Ministério Zoe, podendo participar de todas as lives, devocional, leitura da Bíblia, oração, em todos os momentos, tá bom? Então, faça isso pra gente, nos ajuda a podermos ser recomendados mais pela plataforma. E segundo, eu quero poder estar abençoando o seu dia, eu quero poder estar orando por você, iniciando esse devocional, orando por você, abençoando, liberando palavra de bênção sobre a sua vida e orando, consagrando esse dia ao Senhor. Amém? Curva sua cabeça. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós damos início a esse devocional, consagrando ao Senhor, Pai, esse irmão, essa irmã, consagrando ao Senhor esse dia que os Teus filhos vão ter pela frente, consagrando todos os afazeres, todo o trabalho de Suas mãos, para que tudo aquilo que eles fizerem, Pai, seja grandemente e poderosamente abençoado pelo Senhor. Que aonde eles colocarem a planta dos seus pés, ali haja bênção e prosperidade da parte do Senhor na vida desse teu filho, dessa tua filha. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor essa família, esse representante da família, o cônjuge, os filhos, os pais, toda a família, pedidos de oração, Pai, que está no coração desse teu filho e dessa tua filha, a adversidade que possam estar passando, a dificuldade, a doença, as finanças, o trabalho, tudo colocando em tuas mãos, porque nós sabemos que em tuas mãos, Pai, está tudo muito bem amparado, pois a tua palavra diz que os teus pensamentos são maiores do que os nossos e que os teus caminhos são melhores do que os nossos. Sendo assim, nada melhor, Pai, do que depositar, confiar tudo em tuas mãos, inclusive a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e tudo que o Senhor já nos confiou. Pai, guarda-nos nesse dia, guarda-nos na saída e na chegada, e tudo seja para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos lá para o nosso devocional de hoje. Nós vamos estar lendo o texto base, que é Romanos 8, capítulo 8,
verso 37 a 39, eu vou colocar na tela e você pode acompanhar junto comigo. Diz assim: Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Quando a Bíblia ela nos diz, queridos, que somos mais que vencedores, isso significa que o amor de Deus em Cristo, ele nos fortalece de uma tal forma que podemos suportar, seja quais forem as circunstâncias. Os redimidos, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que tomaram posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, podem enfrentar hostilidades, e enfrentam. E a dor, ou enfrenta as hostilidades e a dor, amparados pela certeza do amor de Deus que nos resgatou. No verso que lemos, queridos, em Romanos 8, principalmente o verso 37, diz que somos mais do que vencedores. E foi escrito pelo apóstolo Paulo, ao falar sobre a segurança da salvação em Cristo Jesus. O verso 37 ele diz que em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas é verdade, também é verdade, queridos, que muita gente aplica esse versículo que nós acabamos de ler com um sentido completamente estranho ao seu contexto. Não é difícil encontrar alguém que pensa que esse versículo é uma promessa de que os crentes podem conquistar tudo o que desejarem. Afinal, são mais do que vencedores. Porém, esse versículo, ele se refere a uma vitória que tem muito mais a ver com a ideia de suportar, de ser vitorioso na adversidade. O foco desse versículo, amados, está na segurança do crente em Cristo Jesus e não na satisfação dos seus desejos pessoais. Com isso, vamos analisar principalmente o verso 37, lendo o seu contexto, um contexto num total, né? Não somente o verso 37. Vamos ler também vamos perceber, né, versos anteriores e também posteriores, para que nós possamos entender melhor o que significa esse verso 37, que diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E para começar, quero pegar a primeira parte desse verso que diz: em todas estas coisas. O que seria essa parte do texto? O versículo, queridos, ele não começa simplesmente com a afirmação somos mais que vencedores. Antes, o versículo ele começa dizendo em todas estas coisas. Isso indica, obviamente, que o próprio texto bíblico explica em quais coisas somos mais que vencedores. Isso fica mais do que claro nos versos predecessores. Ou seja, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no próprio capítulo 8, verso 31 a 34, o Paulo escreve que não restam acusação ou condenação contra os eleitos de Deus.
pois o próprio Deus é quem os justifica mediante os méritos de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou e que agora está numa posição exaltada, agindo como intercessor do seu povo. Depois, à luz dessa verdade, o apóstolo Paulo questiona, lá no verso 35 do capítulo 8 mesmo, ele questiona: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Claro que esse questionamento, queridos, ele é retórico e significa que ninguém jamais será capaz de nos separar do amor de Cristo por nós. Ninguém. Na sequência, o apóstolo Paulo, ele faz ali um paralelo, aonde ele faz uma citação do Salmo 44, quando ele, como está escrito: por amor de ti, mais exatamente no verso 22, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nesse ponto, queridos, Paulo indica que o sofrimento por causa do Senhor é algo bem conhecido dos crentes de todas as épocas. Então, ao dizer que somos mais que vencedores, o apóstolo tem em mente todas essas coisas, isto é, tribulação, dor, sofrimento, hostilidade, privação, angústia, perseguição. E esses sofrimentos, porém, queridos, não, preste bem atenção, esses sofrimentos eles não ameaçam as bênçãos que os crentes desfrutam em Cristo Jesus. Ao contrário, esses sofrimentos, eles acabam contribuindo para o crescimento espiritual do povo de Deus, que caminha em direção à glória futura. A segunda parte desse verso 37 de Romanos 8, ele fala aqui exatamente aquela parte que as pessoas mais gostam. Somos mais que vencedores. A expressão mais que vencedores indica basicamente uma superinvencibilidade. Ser mais que vencedor é o mesmo que ser supervencedor. Inclusive, essa expressão, amados, ela traduz uma palavra grega composta que significa algo como sobrepujar completamente, no sentido de alcançar uma vitória inigualável. Ao afirmar que somos mais que vencedores, o apóstolo Paulo ensina que o povo de Deus está conquistando uma vitória completa e definitiva. A ideia é que não há nada que os crentes possam temer. Pois, por pior que sejam as circunstâncias, os cenários da vida, em todas elas o crente são mais do que vencedores. Isso, inclusive, deixa claro que muitas vezes, amados, Deus não nos livra dos problemas, mas ele nos livra nos problemas. É diferente. Vou repetir. Deus muitas vezes não livra você do problema, mas quando você está dentro do problema é que Deus traz o livramento. Muitas vezes, querido, ele não nos protege das dificuldades, mas nos protege nas dificuldades. De modo que todas essas coisas, amados, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, conforme está relatado no próprio capítulo 8 de Romanos, no verso 28. A segurança que desfrutamos em Cristo é tão grande que até mesmo as adversidades trabalham em nosso favor. Agora, a terceira parte desse verso é: por meio daquele que nos amou. Por que somos mais do que vencedores, amados? Definitivamente não é porque somos bons, porque somos habilidosos, porque somos valorosos ou porque somos corajosos. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nossa vitória, antes de tudo, é a vitória de Cristo. Não somos mais que vencedores por causa de algo que depende de nós, mas por causa do que Cristo fez e faz continuamente por nós, dia após dia.
Então, por meio daquele que nos amou, conforme está lá no verso 37 de Romanos 8, sabemos que agora Deus é por nós e, portanto, ninguém terá êxito em ser contra nós. Você viu como que uma coisa vai ligando na outra? Você vai entendendo? Vou repetir para você. Por meio daquele que nos amou, que é o verso do capítulo 8 de Romanos, verso 37, que fala por meio daquele que nos amou, sabemos agora que Deus é por nós, portanto ninguém terá êxito contra nós. Sabemos também que Deus nos justificou, já que Cristo morreu em nosso favor. Ainda sabemos que Cristo intercede por nós continuamente e nos ama com um amor irrevogável. Sim, queridos, nós somos mais que vencedores porque Cristo morreu por nós. Porque Cristo vive em nós, porque Cristo nos ama e porque Cristo intercede por nós. Somos mais que vencedores e não menos do que isso. Tudo bem que a perseguição, a dor, a privação, a tribulação e a angústia não podem nos derrotar. Mas alguém ainda que pode estar nos assistindo agora pode questionar se há algo mais intenso ou algo mais poderoso que, porventura, possa ameaçar nossa vitória em Cristo. Se não agora, em algum momento futuro, talvez. No entanto, a resposta bíblica, queridos, ela está no verso 38 e 39, ou seja, nos versos seguintes ao que nós lemos, que diz o que? Eu vou colocar na tela para você poder acompanhar comigo. Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39, diz assim: Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, é realmente incrível saber que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Porque isso não apenas significa que as coisas que se opõem contra nós são neutralizadas, mas que elas operam em nosso favor, mesmo quando nos causam dor e sofrimento. Isso porque, na forma com que essas coisas nos afetam, nos é revelado o amor de Deus que está em Cristo. Amor esse do qual ninguém e nada jamais será capaz de separar-nos. De fato, isso é muito mais do que derrotar os inimigos, mas é fazer com que os inimigos, na insensatez da sua oposição, se movimentem a nosso favor, contribuindo para a nossa glória final. É isso que Deus nos concede por meio de Cristo. Por isso, em Cristo, não somos apenas vencedores, mas somos mais que vencedores. Amém? Estenda suas mãos para cá, estenda suas mãos para frente assim. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sempre com vocês. Você tem um dia abençoado e guardado e protegido pelo Senhor, em nome de Jesus. Um grande abraço e tchau, tchau.